Amém, gente? Abriu a Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. O sumo sacerdote, para a gente poder entender bem a palavra e a gente não sair com dúvida daqui hoje, o sumo sacerdote nasceu a partir do momento que o homem pecou contra Deus, errou. A Bíblia, irmãos, minha gente, a Bíblia ou ela é tudo ou ela é nada. Não tem como você ser seletivo na palavra de Deus. Não tem como, é impossível. É impossível você olhar para a Bíblia e dizer assim: bom, esse texto aqui é bacana, ó. Esse aqui, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Esse é de Deus. Esse aqui, você vencerá, e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Esse é bom. É esse texto aqui que diz que eu não posso fazer tal coisa, não. Esse não é de Deus. Entendeu? Não tem como ser seletivo na Bíblia, porque ou ela é tudo ou ela é nada. Quem é que vai dizer que é verdade ou é mentira? Quem é que vai provar? E a pior coisa é a gente viver em cima de uma mentira. Quando a gente diz que Deus existe, que Deus é real, Deus existe? Existe. Quem é que deu informação para nós que Deus existe? Quem é que deu essa certeza? Como é que a gente sabe que Ele existe? A Bíblia. É a Bíblia que fala que Deus existe. É a Bíblia que fala que Jesus existe. É a Bíblia. É a Bíblia que faz as pessoas andarem com um crucifixo no pescoço. Por que anda com um crucifixo no pescoço? Por que tem uma Bíblia em casa aberta em tal versículo? Porque acredita em Deus. Até ladrão, até traficante, aqueles que a gente tem desprezo porque são pessoas que cometem equívocos, são pessoas que acreditam em Deus. Agora, quem é que trouxe a informação que Deus existe? Foi a Bíblia. Então, se a gente acredita na parte da Bíblia que fala que Deus existe, então nós temos que acreditar em tudo. Ou tudo ou nada, não tem como selecionar. Porque quem é que vai fazer o critério da seleção para dizer o que é certo e o que é errado? Quem é que vai dizer para nós que essa parte é da Bíblia e essa parte não é? Não tem. Todos os que creem na Bíblia acreditam que a Bíblia é toda ela verdade. Então, se a Bíblia toda é verdade, nós precisamos acreditar que Deus fez o homem, que Deus criou o homem do barro, fez ele segundo a sua vontade, e olhou para o homem e viu um certo dia que não era bom que o homem vivesse só. Eu acho, irmãos, essa informação tão maravilhosa de Deus, quando Deus olha para nós, quando Deus olha para Adão e diz que olhou para Adão e viu que não era bom aquilo que ele estava vivendo, isso me dá, Adriano, uma informação para mim, que Deus olha para mim às vezes e diz assim: não é legal o jeito que ele está vivendo, ele não está vivendo bem, eu vou abençoar a vida dele. Me dá a informação que Deus olha para nós às vezes, crentes em Deus, acreditamos em Deus, mas vivemos afastados de Deus um tempo. É Deus que faz assim: aquele fulaninho lá, ele me ama, aquela Beltrana lá, ela me ama, mas está afastada de mim, eu vou fazer alguém lá na casa dela. Deus pensa sobre nós. Aí alguém vai lá na nossa casa, convida nós para um culto, e a gente vem para um culto e reencontra o Senhor, e depois de reencontrar o Senhor, a vida volta a ter sentido e fica melhor. Ou seja, antes era ruim, agora ficou melhor. Porque Deus, quando olha para nós, Ele analisa a nossa vida para ver se está bom ou se está ruim. E se está ruim, Ele pensa em algo bom para nós. Foi o que Ele fez com Adão. Olhou para Adão: eu fiz Adão sozinho, não está bom não. Não está bom, não vou melhorar a vida de Adão, eu vou fazer uma companheira para ele. Não está bom ele sozinho.
Ele se preocupa com a gente, Ele olha para a gente, Ele olha para a nossa vida, para cada um de nós, Ele vê como a gente está vivendo, e vocês podem ter certeza que Deus proporciona para nós um jeito da gente melhorar de vida, nem que seja um jeito difícil para nós. A verdade é que Deus não aceita a gente ficar mal, Ele pega a gente e deixa a gente melhor depois. Se Ele olha para a gente, e quem dera, Deus olhasse para nós hoje e analisasse a nossa vida e visse para a gente o que seria bom ou ruim para nós. Nem que fosse um desafio para a gente enfrentar, mas que no final desse desafio a gente ficasse melhor do que a gente está hoje. Essa informação é maravilhosa, é a informação que Ele dá em Adão, quando olha para Adão e diz, não está bom que Adão fique, só vou fazer uma adjutora para ele, faz uma companheira, que é Eva. Mas infelizmente Eva é seduzida pela serpente, que é o Satanás, por uma tentação, como todos nós somos tentados todos os dias por alguma coisa. Todos nós aqui, nenhum de nós aqui é livre disso. Nenhum de nós aqui pode dizer assim, Felipe, eu não sou tentado por nada. Todos nós somos tentados por alguma coisa, e a grande verdade é que às vezes a gente cede. Eva cedeu. Adão viu isso e também comeu do fruto também junto com Eva, e os dois caíram e perceberam que estavam nus. Eu acho fantástico isso, porque eles eram puros. Deus percebe que eles erraram, Deus percebe que eles comeram, quando Deus procura eles e não encontra eles. Quando Deus não encontra eles, Ele pergunta, onde é que vocês estão? E eles dizem assim, é que a gente estava nu e a gente se escondeu. Aí Deus pergunta, mas quem que falou para vocês que vocês estavam pelados? Quem foi que disse? Vocês comeram, né? Vocês comeram do fruto, então vocês perceberam que estavam nus. E eles, a gente comeu. E ali, infelizmente, por mais que Deus nos ame, Deus não é complacente com a injustiça e com o pecado. Deus não aceita. Por mais que Deus amasse Adão e Eva, por mais que Deus tenha criado todo o jardim para eles, você já percebeu isso? Deus constrói tudo para ir dar para eles de presente. Por mais que Deus amasse eles tanto ao ponto de fazer isso, a verdade é que Deus não consegue, Deus não pode, Deus não combina, Deus não aceita. Ele reprova e é uma coisa, não tem o que fazer, não tem como. É como água e azeite, não dá para misturar. Você pode tentar de tudo quanto é jeito, sempre vai separar, porque não combina. Deus com o pecado não combina, sempre vai ficar separado do pecado, e Ele pega os pecadores e afasta. Mas Deus nunca perde, e Deus não aceita a derrota. O segredo, e na verdade o sinal daquele que é de Deus e aquele que tem Deus em si, é que ele não aceita a derrota. Deus não é derrotado, irmão. Jesus na cruz, com aparência de derrotado, estava na verdade vencendo tudo. Na cruz, sofrendo amargamente, com dores, destruído, desfigurado pelos machucados, pela violência dos nossos pecados do homem. Jesus na cruz, sofrendo, estava sendo vitorioso, porque Deus não combina com derrota. Nós não podemos ter uma mentalidade derrotada, e derrota e sucesso não está vinculado a bens materiais, riqueza ou pobreza, porque há muitos ricos que são derrotados e muito pobres que são vitoriosos e vencedores. Há pobres com arroz e feijão na mesa que são vencedores e vitoriosos. Tem ricos que comem nos melhores lugares que são derrotados. E a verdade é que aquele que é de Deus não pode ser derrotado, porque senão há dúvidas sobre o Deus que está na vida dele. Deus não é derrotado, e Deus olha para Adão e Eva em pecado, se afastando do plano que Ele tinha sobre eles. E Deus, como não aceita a derrota para nenhum de nós, Deus não aceita a tua derrota quando você é dele. Ele planeja alguma coisa para te resgatar, e Deus planeja alguma coisa para resgatar o homem, mas o homem não poderia ter mais vínculo com Deus, porque o homem, depois que cai, irmão, é só uma desgraça uma acima da outra. Depois que o homem peca, é uma desgraça em cima da outra. Por isso que a palavra de Deus manda a gente ser como uma criança. Uma criança de 1 ano, 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, dependendo do desenvolvimento dela, ela anda peladinha aqui, correndo aqui, sem problema nenhum. Problema nenhum. Ela é pura. Ela anda aqui, brinca com a gente aqui, né? Faz as necessidades dela aí no meio, aí perto da gente, aí sem problema nenhum ela tá. Mas ela começa a fazer 2 anos, 2 anos e meio, ela começa a perceber que ela já não quer mais ir no banheiro com alguém olhando para ela. Ela não já quer já botar uma roupinha, e quando vai mudando, bom, enfim, aí daí vai para frente. E aí vai se abrindo a possibilidade da maldade chegar nela. E quanto mais a criança cresce,
mais vai se abrindo para as maldades do mundo. O crescimento, o desenvolvimento nesse mundo, partindo da pureza, ele vai fazendo com que o ser humano vá experimentando as maiores maldades na sua vida. Quando o homem perde a inocência no Éden e é retirado do Éden por Deus, é uma cascata de desgraça. Logo ali na frente você vai ver um irmão matando o outro. E aí não tem mais fim. Deus olha para aquilo tudo e diz assim: com essa gente eu não tenho mais conversa não. Com essa gente eu não converso mais. Eles estão indo cada vez mais profundo. Eles saíram da minha presença, mas eu não aceito a derrota. Então Deus levantou um homem, uma família. E essa família era a família que viveria uma vida santa, viveria uma vida isolada do mundo, que era uma família dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes. Essa família não trabalharia em emprego normal. Esses homens não trabalhavam em emprego comum. Esses homens não se relacionavam com pessoas normais. Eram homens que viviam presos dentro de um lugar chamado o templo, o tabernáculo. E eles viviam ali servindo no templo, só vivendo com Deus, 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 igreja, Deus, Deus, coisa certa. Eram homens que não erravam, e se errassem, eram fulminados por Deus. Esses homens foram encarregados de pegar todo o povo que errava, que pecava, pegar os pecados desse povo uma vez por ano, pegar o sacrifício que eles traziam e oferecer a Deus. Ó Deus, está aqui esse povo aqui, ó. Está aqui o sacrifício deles. Pecaram um monte, mas eles estão trazendo aqui ofertas para o Senhor, para perdão dos pecados dele. Esse era o sumo sacerdote, era o único que conseguia entrar na presença de Deus, que era o Santo dos Santos. Era o tabernáculo, era o pátio, o tabernáculo, o lugar santo, e o Santo dos Santos, que era fechado com uma cortina, onde ficava ali a arca da aliança com os querubins tocando as asas de frente um para o outro, e ali se manifestava a glória de Deus naquele lugar, e só um homem poderia ter acesso àquele lugar, que era o sumo sacerdote, e esse homem intercedia pelo povo, dizendo: ó Deus, o povo aí, Deus, tem misericórdia deles, está aqui o sacrifício deles. Só que eram homens passíveis de erro, e a Bíblia vai falar alguns homens, como o sacerdote Eli, homens que, por mais que não errassem, eram complacentes com seus filhos da família que erravam. E a Bíblia fala inclusive que quando o sacerdote Eli deixou os filhos fazer qualquer coisa, Deus matou os dois, Ofni e Finéias. A verdade é que esses homens não poderiam errar, não poderiam pecar, até que vem Jesus. E Hebreus capítulo 4 vai dizer que nós temos esse Jesus que experimentou as nossas fraquezas, que experimentou as nossas dificuldades, mas foi ao céu, para lá do céu, ser o nosso sumo sacerdote. Não há mais sumo sacerdote homem agora. Jesus não anulou, Jesus parou com tudo. A gente parou, agora não precisa mais, agora é comigo. Não precisa mais interceder pelo povo não, porque agora é comigo agora a coisa. E não é daqui da terra, é lá junto com o Pai. Eu vou para lá, e lá eu vou ser o sumo sacerdote de vocês. Não vai ter mais lugar santo, o véu do templo, o véu que separava a presença de Deus dos homens, foi rasgado quando Jesus morreu. E não precisa mais disso, agora Jesus foi para o céu para ser o nosso sumo sacerdote. E o escritor aos Hebreus vai dar essa informação dizendo: tendo pois a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Por que manter firme a nossa confissão, se nós somos tão pecadores? Como manter firme a nossa confissão, se nós confessamos às vezes com a nossa boca, e até mesmo com o nosso coração, mas o mundo é tão mau, que às vezes a gente se vê enrolado por coisas do mundo, e não precisa ser coisa pesada do mundo. A gente tem o costume de lidar com o pecado, as coisas graves. Tem coisas muito leves aos nossos olhos que são pecado também diante de Deus. Mas Ele manda a gente entrar manter firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa, vê bem, nós não temos um sumo sacerdote
Não temos, não é esse o nosso sumo sacerdote. Não temos um que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Nós não temos um sumo sacerdote lá, sangue azul, que olha para nós e diz assim: sai daqui, sai daqui. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, olhar para nós e dizer assim: puxa vida, tu é um cabeçudo, né, cara? Nós não temos um sacerdote que não faça isso. Ele faz, porque ele mesmo experimentou em si as suas lutas. Jesus experimentou aquilo que nós experimentamos. Você vai ver quando ele vai para o jardim do Getsemane e ele consegue enxergar o que ele vai sofrer, o sofrimento dele. Ele olha para o pai e diz assim: pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Que cálice era? A morte dele, a morte do eu. A cruz significa a morte do eu. A cruz é a morte do meu eu. Então, quando Jesus vai para a cruz, ele pede para não ir. Ele é tentado a não ir. Ele é tentado a não morrer, como nós somos tentados a não matar o nosso eu. O nosso eu, as nossas vontades, os nossos desejos. Como é bom fazer eles. Como é bom fazer o que a gente quer. Como é bom fazer a nossa vontade. Quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, e eu vou logo mais daqui, no final da palavra, eu vou mais a fundo nisso. Quando nós somos confrontados com a palavra de Deus e ela bate de frente com a gente diz: puxa, mas nessa área? Pá! Mas não tem como ser crente sendo assim? Não dá para passar de mim esse cálice sem que eu beba? Será que dá para eu não morrer nessa parte? Será que dá para eu continuar sendo assim, desse jeito, e ser crente? Não dá para passar de mim esse cálice? Nós somos tentados igual Jesus foi. Quando Jesus foi colocado pelo diabo, e o diabo ofereceu para ele poder e riqueza, nós não somos tentados a isso? O poder e riqueza não é dinheiro. Poder e riqueza não é dinheiro. Não é ter poder financeiro. Ter poder é quando tu te sente maior do que o outro, melhor do que o outro. Você não é tentado por isso às vezes? Quando você enfrenta uma situação onde você se sente na razão, você briga com alguém pela sua razão, para fazer a sua vontade, você briga para exercer poder sobre as pessoas. Ah, mas a gente não é assim. É assim. Se você ganhasse 8 milhões, 80 milhões, como está agora a Mega Sena, né? Não sei se ainda está. Me falaram que estava. Disseram assim para mim: ó, Felipe, pastor. Disseram assim: ó, pastor, se eu ganhar na Mega Sena, vamos comprar um prédiozão para nós aí. Falei: meu Deus, tem misericórdia, deixa fora disso aí, tá bom, Deus abençoe. Né? Se você ganhasse 80 milhões, você, não, eu me manteria igual. Eu seria o mesmo. Continuaria com as mesmas amizades, morando no mesmo lugar. Será? Você vai continuar andando com o mesmo carro? Não vai? Ah, não vai. Você vai comprar um carro melhor? Bem melhor. 80 milhões, irmão? 80 milhões? Vai comprar um carro melhor? Logo que vai. Bem melhor. Dá para andar aqui com um carro bem melhor? Dá para morar onde você mora com um carro bem melhor? Dá para chegar tranquilo do culto domingo às 11 horas da noite, 11h30 em casa, tranquilo, com um carro bem melhor? Não dá. Você vai se mudar de lugar, vai para um condomínio fechado, bem seguro. Em Alvorada não tem. Em Viamão tem um lá, tem uns 2 lá em Viamão que é seguro. Aqui em Alvorada não tem, irmão. Seguro, assim, condomínio fechado, seguro? Não tem. Lá atrás tem um lá, aqui para trás que estão falando lá. Vai mudar. Aí vai mudar de vizinho. Aí vai mudar de colégio. Aí vai mudar de festa de aniversário dos amigos. Aí vai mudar de emprego.
aí já não vai comer qualquer coisa. Ah, mas eu como qualquer coisa. Não come, depois não come. Vai começar a fazer dedo, vai começar a olhar os copos, ver se estão sujos. Hoje você toma até em caneca de margarina, até em copo de nata lavado você toma água. Aí depois, não, para que vai tomar? Não toma, muda, não adianta, vai mudando. Precisa ser muito forte para se manter humilde e simples com muito dinheiro. Primeiro que você tem que se desfazer da maior parte e ajudar muita gente, porque é o que Jesus ensina. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Junteis tesouro no céu. É o que a palavra fala. Porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Amém? Então, a grande verdade é que Jesus foi tentado como nós somos tentados também. Ele foi tentado. A diferença é que ele não pecou. A única diferença é que ele não fez. Mas quando a palavra fala que ele foi tentado, é que ele sentiu aquela sensaçãozinha que a gente sente de vontade de fazer ou de não fazer, como ele teve vontade de não ir para a cruz. O que diferenciou é que o resultado final da tentação foi ele dizer: mas seja feita a tua vontade, não a minha. A diferença foi que na hora de consumar o ato, ele recuou, não, eu vou fazer a vontade de Deus, mas foi tentado. Então, o sacerdote que nós temos no céu, foi alguém que foi tentado nas mesmas tentações que a gente foi tentado. Então, quando ele olha para nós, ele sabe. Ele conhece a gente. Ele sabe, ele entende. Ele não aceita, mas ele compreende a gente. Veja bem, no último versículo, que é muito mais profundo ainda, ele diz assim: acheguemo-nos, portanto. Então acheguemo-nos. Nós temos um sacerdote que entende a gente, as nossas fraquezas. Nós temos um sumo sacerdote que entende os nossos pecados. Então vamos chegar perto dele. Ele recebe a gente porque ele entende. Ele olha assim: tá bom. Chegamos, portanto, confiadamente, não é de qualquer jeito, é com confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A gente chega lá diante de Deus, às vezes, todo arrebentado, todo cheio de erro, todo cheio de falha. A gente não consegue nem olhar no espelho direito. A gente não consegue nem orar direito, não tem nem coragem de orar, porque nós somos miseráveis, como Pedro, quando negou Jesus e ficou arrebentado emocionalmente. Se não é Jesus chamar ele e dizer: ô Pedro, avisa lá o Pedro que eu estou vivo. O Pedro que negou ele, o Pedro que deu as costas para Jesus, na hora que ele mais precisou, Pedro negou Jesus. Esse Pedro, Jesus quando ressuscita diz: manda chamar o Pedro que eu quero falar com ele. Poderia chamar qualquer um, por que não chamou o mais santo? É por isso que aqui no caminho, irmão, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com as coisas. Aqui, cuidado com a tua santidade, que a tua santidade tem os pés de barro. Cuidado com o teu brilho de crente, porque todo crente que brilha tem os pés de barro, para que ele não se engrandeça, para que ele não se ache melhor que os outros, ao ponto de dizer: olha lá o irmão lá, ó. Ixi. Aí Jesus chama Pedro. O que negou Jesus chama. Por que não chamou eu que não neguei? Por que vai chamar logo Pedro? Aí olha para Pedro, ainda diz assim: Pedro, tu me ama? Um dia eu preguei sobre isso aqui, eu vou pregar qualquer dia de novo. Eu vou dizer aqui que eu falei esses dias. Ele olha para Pedro e fala para Pedro: Pedro está arrebentado, Pedro tinha negado Jesus. Irmão, espera um pouquinho, vou falar um negócio para você. Jesus era amigo de Pedro. Jesus está indo para a cruz. Os caras perguntam assim: tu não é quem andava com ele? Não, eu não. Nem conheço. Pergunto de novo: tu não é quem andava com ele? Tu é dos Galileus? Não, eu não. Nunca vi. Não, mas tu é parecido com ele. Não, eu não sou. Aí o galo canta. Jesus já tinha dito, e Jesus já tinha avisado ele: antes que o galo cante 3 vezes, me negará. Irmão, teu amigo não aceitaria isso de ti. Tu não faria isso com teu amigo. Talvez eu e você aqui não faria isso. Um dia eu vou pregar a trajetória de Pedro de novo para a gente entender isso. Talvez você não faria.
Talvez tem pessoas aqui que se alguém dissesse assim, que se eu tivesse para ser morto, e você dissesse, tu era da igreja dele, alguns aqui diriam, era mesmo. Por quê? Porque não, nós estamos matando ele. E qual é o problema? Qual é o problema que estão matando ele? Eu era da igreja dele, sim. É preta aquela igreja. Eu era de lá. Talvez você não recuaria. Pedro tinha um problema de caráter gravíssimo. Eu vou pregar isso de novo, domingo que vem. Pedro tinha um desvio de caráter, meu Deus do céu. Aí ele nega Jesus, todo mundo vê que ele negou. Os outros não negaram, a Bíblia não relata que eles negaram Jesus. E aí Jesus chega, chama Pedro, não chama os outros, os que não erraram ele não chama, ele chama logo Pedro. E ele chama o Pedro e fala assim, Pedro, tu me ama? Numa conversa entre eles, e Pedro diz assim, eu te amo, Senhor. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me ama, Pedro? A cabeça dele já começa lá quando ele negou. Ele diz, eu te amo, Senhor. E Jesus faz a terceira pergunta como um pai pergunta pra gente, ô Cristiano, a gente quer dessa geração aí. Vocês também aí. Vocês são tudo velhinho igual eu. A maioria. O pai de vocês já perguntou pra vocês? O que foi que tu fez? Eu não fiz nada, pai. O que foi que tu fez? Não, pai, eu não fiz nada, pai. Rapaz, o que foi? Eu fiz. Vocês não tomaram esse psicológico do pai de vocês? Vocês não tomaram? Eu tomei. Que mancha roxa é essa no teu braço aí? Eu falei, não, eu saí com os guris e machuquei. Que mancha, eu tinha brigado. Tomei uma paulada no braço. Ficou roxo aqui. Eu só apanhava, irmão. Eu era ruim de... Aí eu me revoltei daí. Aí não briguei mais. Eu brigava, apanha, pô. Que mancha roxa é essa no teu braço, rapaz? E já foi puxando assim, foi os guris, não sei o que, me perdoa, pai. Perdoa nada, rapaz. Apanhei de cinta e ele não viu que escapou a fivela ainda, e tomou, acho que uns 7 fivelaços. Rapaz, só o pai. Foi isso que Jesus fez com Pedro. Pedro, tu me ama, Pedro? Te amo, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me ama? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me ama, Pedro? Tu sabe que eu te amo. Tu conhece tudo. Aí Jesus rasga o que a gente vê. Jesus rasga o que a gente enxerga. O que a gente enxerga? O viciado. Aquele que não consegue. Viciado não de droga, não, viciado em errar. Aquele que não consegue, ele luta, mas quando ele vê, ele está caído de novo no mesmo lugar. Jesus rasga isso que a gente enxerga lá no profundo do coração de Pedro e diz, tu realmente me ama, apacenta as minhas ovelhas. Os outros santos, ei Caminho Church, presta atenção, os outros santos poderiam dizer assim, mas Pedro, não, estou fora. Essa igreja aí é só de mundano, pecador. Eu vou me embora. Eu vou para outra igreja lá. Que lá quem faz certo tem mérito. Lá o mais correto é o mais. Agora esse tipo de gente, ele vai dizer que esse tipo de gente vai pastorear a igreja. O que negou? Não, esse não. Então, Caminho Church, cuidado em reprovar alguém que você está enxergando alguma coisa por fora e Jesus está olhando lá dentro e dizendo assim, não, ele é meu, mas esse aí é teu, esse é meu. Cuidado. Paulo, orientando Timóteo, diz assim, Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Amém? Mas o irmão fez tal coisa, não sei o que. Fica tranquilo. Fiquem tranquilos. Que do irmão é eu, Deus e o irmão. Se você quiser ajudar ele, você vai conversar com ele. Agora não usa a sua boca para falar mal dele. Amém? Não, cuidado. Então, nós temos um sumo sacerdote que olha para nós como Jesus olhou para Pedro.
e consegue enxergar lá no profundo aquilo que a gente não enxerga. E ele olha para Deus e fala assim: ó Deus, olha aqui, ó. É assim. Ele intercede por nós, é o nosso sacerdote, sumo sacerdote, é o que a palavra está falando. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele olha para Deus e fala: ó Deus, é o seguinte, esse cara aqui é um contumaz. Sabe o que é contumaz? É aquele que erra na mesma coisa, mas está sempre querendo mudar, está sempre querendo, meu pai, eu errei de novo, mas eu quero, eu luto, mas uma hora ele vai conseguir, uma hora ele consegue. E Deus olha, e Jesus, o sumo sacerdote, olha para o pai e diz: ó pai, está vendo esse aqui? Ele erra direto, mas olha o coraçãozinho dele lá, ó, está quebradinho, ó pai. Tá bom, meu filho, está dentro. É o sumo sacerdote que experimentou as nossas fraquezas, então ele conhece a gente, ele sabe pelo que a gente passa, e ele entende que não é fácil, não aceita, chama a gente para uma vida santa, chama todo dia: para de fazer isso, meu filho, sai dessa situação. Mas quando a gente chega, a gente tropeça, erra, e chega moído, quebrado na presença dele, e ele olha para o pai e fala: pai, tá, que ele é cabeçudo, mas ele tem um coração puro. Ele tem um coração que tem vontade de acertar, pai, está aqui, ó, e intercede ao pai. E o pai tem misericórdia de nós. Para concluir de fato, então, já que a gente sabe disso, então vamos chegar com confiança na presença dele. Ah, Felipe, mas eu sou não sei o quê. Chega na presença dele, irmão. Ah, mas é que eu não sei o quê. Chega na presença dele com confiança. Com confiança. Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e achar-nos graça para socorro em ocasião oportuna. Qual é a ocasião oportuna do socorro? A ocasião oportuna do socorro é quando tu precisa. Não é? Tá lá o Andriel, tem o carro dele lá. O Andriel é Uber. O carro dele tá lá, com os pneus tudo em dia, com o step tudo em dia, o carro revisadinho, mais ou menos, mas roda um pouquinho. Carro revisado, né, Eliseu? Eliseu é o mecânico. A Andriel brigou com o Eliseu, se afastou do Eliseu, ficou longe do Eliseu. É difícil brigar com o Eliseu, né? Mas se afastou do Eliseu, ficou longe dele. O mecânico aqui, ó, o Cristiano também, ó, ficou longe do Cristiano, brigou com os dois. Meu pai tá lá, se afastou dos dois, quebra o carro dele. Até ontem não precisava do Cristiano. Estamos na crise, né? Estamos mal, né? Todo mundo. Tá todo mundo aqui, nós estamos no aperto aqui. Aí Deus vai dar graça. Aí semana passada ele não precisava do Cristiano, não precisava do Eliseu, não precisava de nenhum deles. O carro estava bom, estava tudo em paz, tudo direitinho. Mas chegou a hora oportuna do socorro. Qual é a hora oportuna do socorro? É quando eu preciso. Quando chega a hora oportuna do socorro, é a hora que eu estou precisando. E aí o que acontece? Cadê meu relacionamento com meus mecânicos? Está tudo quebrado e eu estou sem dinheiro. Eu ligo para quem agora? Até ontem eu podia ligar meus amigos, na hora. É assim, eu com eles é assim. São meus amigos, antes de eu ser pastor, é meus amigos. Eu ligo para eles e me socorrem. Aí às vezes vão buscar lá na 118, lá com o carro arrebentado lá. Me ajuda uma barbaridade, eu tenho um carro que gosta de estragar. O Cristiano falou que carro de pastor tem uns demônios nos carros de pastor, né? Pegou o carro do meu pai esse dia também, então outra treva, deu um monte de coisa. Assim com eles. E se chegar na hora oportuna do socorro, que não é mecânico, que não é psicólogo, que não é psiquiatra, não é ninguém, é Deus, é o sacerdote. E se chegar na hora oportuna do socorro, aquela que tu precisa e tu vai a Deus, e aí tu não consegue chegar perto de Deus, sabe por que tu não consegue chegar perto de Deus? Porque você ignorou Ele, ignorou Jesus.
Você tinha um sumo sacerdote que conhecia você, sabia dos seus problemas, sabia das suas lutas, sabia das suas dificuldades, sabia que era difícil você se manter fiel, sabia que era difícil você ficar sem errar naquela área, porque ele já experimentou a tentação, ele sabe como é sofrido lutar contra uma coisa que você não consegue vencer. Ele sabe qual é a pressão que faz sobre você para que você erre. Ele conhece a pressão que faz o pecado para você fazer aquilo. Ele conhece essa experiência, ele teve essa experiência, ele só não pecou, mas a experiência ele teve. Então ele conhece você, e mesmo você sabendo disso, você deu as costas para ele, e na hora do socorro oportuno que você precisa, você não tem ele perto de você, porque você ignorou a existência dele. O convite de Jesus hoje para todos nós é que a palavra diz que mesmo que os nossos pecados sejam sujos como o quê? Que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Eu acho interessante a palavra de Deus. A palavra e a vida cristã, ela é um processo. Para alguns é mais rápido, para outros é mais demorado. Existe um problema grave na igreja brasileira em as pessoas fazerem as coisas sem saber por que estão fazendo. Então tá, me converti hoje. Qual é a cartilha do crente? Não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, faz aquilo, faz... Ok, não faz, ok, fiz. Por quê? Não sei, você tem que fazer, eu sou crente agora. Você entra para uma igreja que não pode jogar futebol, um exemplo. Não é o caso aqui. Mas uma igreja que não pode jogar futebol. Você entra para lá para a igreja, se converteu, aí você para de jogar futebol. Sou crente agora. Por que você parou de jogar futebol? É porque agora eu sou crente. Mas por quê? Porque eu sou crente. Mas por quê? Porque eu sou crente. Então, existe um problema quando a gente se converte e botam uma roupa na gente por cima, de jeito de falar, jeito de andar, o jeito de fazer as coisas, porque a gente não sabe por que está fazendo aquilo. A gente faz só porque tem que fazer, alguém falou que tem que fazer. Isso não dura muito tempo, porque é de dentro para fora a mudança, é entendendo que eu vou mudando. Porque a fé, quando eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando eu deixo de fazer uma coisa que é pecado, eu faço por fé. E a fé só vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se não foi a palavra de Deus que fez você entender que tem que agir de forma diferente, não adianta você fazer, porque você não está fazendo por fé. Você está fazendo por outro motivo, não por fé. A fé é pelo ouvir e o entender da palavra de Deus. Li a palavra, ouvi ela, entendi, eu pratico por fé. Amém? A palavra de Deus e o processo da vida da gente, ele é assim. Ninguém entende tudo da mesma hora. Tem pessoas que vão se converter a Jesus de fato, de verdade hoje, e áreas da vida dela vão mudar depois de 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Tanto tempo assim? É tanto tempo assim, porque eu vou explicar para vocês por quê. Vocês já viram uma panela? A panela é feita para quê? Panela é feita para cozinhar. Vocês já viram aquela panela? Eu quero crer que na minha casa tem. Talvez na de vocês não tem. A gente tem uma vida corrida. Agora não tem mais, né? A gente tem uma vida corrida. Então, chega, cozinha, lava, guarda. Chega, cozinha, lava, guarda. Mas lava, né? Esponja e detergente. Esponja, detergente, lava e guarda. Cozinha, lava e guarda. Chega um dia que tu olha para a panela, tu não vê mais a panela. Principalmente aquelas que fazem coisa com azeite. Cria aquela crostinha na volta, né? Aquela crostinha. Tu vai lavar com sabão, sabonete, sabão, detergente, o líquido aí, o detergente. Com esponja, vai lavar e vai ficar limpo. Ok? Tá limpo, dá para usar de novo. Mas aí alguém vem um dia e decide fazer uma limpeza mais profunda. Pega o sabão Marasquim, o sabão sei lá o que lá, um esfregão de aço e começa a esfregar. Assim é a palavra de Deus. Um dia a gente vem aqui cheio de coisa, cheio de cancro, de podreira, cheio de coisa ruim na gente.
A palavra vem como esponja na gente ali, passa o detergente, a gente ouve, fica feliz, vai embora para casa contente, limpo pela palavra. Um dia a gente vem no culto, a palavra vem que nem um esfregão de aço, pega aquela área da gente que ali está encrostadinha ali, esfrega. Meu Deus, dói demais, porque esfrega aquele esfregão de aço, mas a gente sai mais limpo, e a gente consegue praticar aquilo e fica mais limpo ainda. Assim é a palavra de Deus, ela vai limpando, 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 cada dia limpa mais. Agora eu pergunto para você, uma panela areada, limpa, limpa assim aos olhos, perfeito. Se entra num laboratório, vai estar limpa? Não está limpa. Mas espera um pouquinho, mas aos olhos nossos todos está limpo, mas no laboratório não está. Aí vai ser esterilizado. Mesmo que seja esterilizado, panela foi feita para estar onde? Na banha e no fogão, irmão. Ela volta para lá. Assim é a nossa vida. Nós não estamos no céu ainda. O céu não entra pecado, não entra pecado. Nós estamos agora na vida diária. Nós não somos sacerdotes no sentido de viver isolado dos outros. Nós somos sacerdócio real, segundo a palavra, mas não somos isolados do mundo, nós estamos no meio do mundo. E o meio do mundo é poluente para a nossa vida. É como panela no azeite, não adianta, acaba manchando, sujando de alguma forma. Então todos nós, desde o mais sujo que crê em Deus e busca o Senhor, até o mais limpo a nossa ótica, nenhum está preparado para o céu, nenhum está pronto para o céu, porque para o céu só entra lavados no sangue de Jesus. E o sangue de Jesus limpa a panela, limpa lá que é os olhos nossos, e o sangue de Jesus limpa a panela podre também. É por isso que Jesus chama o mais santo para o céu, mas também olha para um ladrão na cruz do lado dele e fala para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Porque o sangue de Jesus tem o poder de limpar o mais profundo pecado, a mais profunda sujeira. Por isso que a palavra manda a gente entender que Deus conhece a gente, que Deus conhece as nossas fraquezas. Eu vou ler para que ninguém fique com dúvida. Hebreus, vou ler de novo. Perdi ela aqui, está aqui. Olha aqui. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa convicção, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele se compadece das nossas fraquezas. Ele conhece cada fraqueza que cada um de nós tem aqui. E Ele olha para nós e diz assim: puxa vida, tu não consegue, né? Tu está tentando, né? Mas tu não está conseguindo, né? Fica aí firme aí. Fica firme aí. Sai daí não. Estou intercedendo pelo Pai. Enquanto tu trabalha aí para melhorar, eu estou intercedendo com o Pai. Ó, Pai, errou, mas segura aí, Pai. Ó o coraçãozinho dele lá, ó, Pai, segura aí. Tu errou, né? Errei, segura aí, fica aí. Mas eu quero ir embora, fica aí. Mas eu quero ir embora, quer ir embora? Pode ir embora, mas vai por tua conta, eu não estou mandando tu embora. Jesus não manda ninguém embora. Sabe quem que Ele manda embora? Aquele que diz assim: ó, Jesus, sou assim, me aceito assim, gosto de ser assim, o problema é meu. Então tá bom, então pode ir. Agora aquele que chega, puxa vida, a minha pergunta para você é: nos seus pecados, você tem seus pecados. Nos seus pecados, como é que tu aborda ele? Como é que tu lida com ele? Lida assim, arrasar, errei? Ou lida, puxa vida? Quando você erra, qual é a sensação que você tem no seu coração? Meu Deus, não queria ser assim não. Isso agora vai dar, eu vou ir. Aí como é que você sai de um culto como esse aqui? Nós vamos orar agora. A gente vai ministrar já. Você sabe muito bem que na ministração a gente busca Deus e Deus parece que toma conta da gente. Eu pergunto para você, como é que você sai daqui? Agora vai dar. Agora eu vou conseguir.
Amanhã é segunda-feira, amanhã eu vou levantar, isso não vai me pegar mais, ô Leandrão, isso não vai me pegar mais não, amanhã eu vou conseguir, eu vou vencer, isso não vai mais me dominar, eu vou vencer isso. Ó Jesus, tem misericórdia, me ajuda, Pai, eu não consigo, é muito forte, mais forte do que eu tento fazer, mas quando eu vejo me ajuda, Pai, eu vou conseguir. Sai daqui assim, chega segunda-feira na fé, terça-feira na fé, mas nós somos panela que foi feita para viver no meio do fogo, e lá no meio da sujeira, e infelizmente às vezes uma coisa me pega a gente de novo, errei de novo, e lá vai eu, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, meu Pai, eu errei, tá bom, bora de novo, vai pra cima, levanta, vence esse demônio, vence isso, e tu vai lá e vence de novo, e perde uma vez, ganha outra, mas você não sai daqui, porque enquanto você está assim, o Jesus está dizendo, Pai, tá lá, Pai, tá lutando, Pai, é o sumo sacerdote, aquele que vai até o Pai, ele tem compaixão de nós, Ele ainda tem compaixão de nós. Então vamos chegar perto dele agora, enquanto ele ainda tem compaixão da gente, porque a palavra diz que o sumo sacerdote vira juiz depois, e juiz não tem pena de ninguém. Aleluia. Hoje ele é advogado, amanhã ele será juiz, é a palavra que fala. E o pior problema que tem, meu Deus, meu Deus, o pior problema que tem, Adriano, Pamela, é quando você tem um advogado bom, e ele chega para a tua causa e diz assim, meu filho, qual é a causa? Advogado, a causa é tal, então tu faz isso aqui que tu vai vencer. Tá bom. Não consegui, advogado, desculpa, pera aí que eu tenho outra estratégia, vamos lá de novo. Você vai lá e você, não consegui, desculpa, advogado, eu vou tentar outra. Aí você consegue aquela, mas a vida é causa em cima de causa, lá vem outra causa, e vai você erra de novo. Advogado, tem compaixão de mim, advogado, tem misericórdia, me ajuda. Te ajudo? Pai, aqui ó, e o advogado intercede, e lá vai nós de novo. Aí esse advogado vira juiz, e aí você chega diante do juiz e vai dizer o que, irmão? Tu vai dizer o que para o juiz? Se ele era o teu advogado, se ele podia te ajudar, se ele te deu todas as ferramentas para tu vencer, chega na hora, no dia do supremo socorro, porque terá um dia, e a palavra chama esse dia do final, o dia final, o juízo final, o dia do supremo socorro. Lá a gente chega nu, sem nada, vazio, sem recurso, sem advogado e sem mais ninguém, e a gente chega diante dele, e é a hora do socorro oportuno, e a gente olha para o juiz, e o juiz diz assim, tudo bem, eu concluí o que faltou, tu ficou comigo pertinho, eu fiz o que faltou, a hora do socorro final. Quem é que vai ter o socorro do juiz? Aquele que ficou perto do advogado, que recebeu as orientações do advogado. Felipe, mas eu tenho muita coisa para evoluir na minha vida, eu sou cheio de problemas, eu sou cheio de pecado. Fica perto do advogado. Mas tu não sabe, o meu pecado é grave. Fica perto do advogado. Mas eu já estou há 20 anos lutando contra isso. Fica perto do advogado. Porque pode ser que depois de 20 anos tentando vencer um pecado, pode ser que lá no fundo o advogado encontre em você um coração tentando de verdade, e se encontra nisso, ele perdoa você, ele inocenta você. Aleluia, não se afaste da presença do advogado. Vamos ficar em pé, irmão. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Ele é o sumo sacerdote, ele nos compreende. Ele olha para nós assim, tu é cabeçudo, tu é cabeçuda, mas tu tem um coração que quer fazer diferente. Fica aqui pertinho. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa o Espírito Santo convencer o teu coração essa noite. Deixa o Espírito Santo ministrar a palavra no teu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar a palavra no teu coração essa noite. Nós temos um advogado, nós temos um sumo sacerdote. Aleluia. Nós temos um sumo sacerdote. Você tem um sumo sacerdote que compreende você, que conhece você. Oh!
sumo sacerdote. Oh, oh, oh. Teu é o reino. Nós temos um sumo sacerdote. O nome de Jesus. Ele é poderoso. Aleluia. Para perdoar os nossos pecados. Poderoso esse nome é. Maior que tudo ele é. Oh, aleluia. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. O nome. Ele é Deus, me conhece, Ele é Deus, me compreende e me chama para uma vida de santificação. Ele é Deus. Foi tentado, mas nunca pecou. Seu exemplo ele nos deixou. Diga que ele é Deus e te conhece. Diga comigo, diz, ele é Deus. Canta. Ele é Deus, me conhece. Ele é Deus, me compreende e me chama para uma vida de santificação. Foi tentado, mas nunca pecou. Meu Deus, nessa noite, Senhor, eu quero orar pela vida dos teus filhos, para que eles nunca esqueçam que nós temos um sumo sacerdote que andou entre nós, que conhece as nossas fraquezas e se compadece das nossas fraquezas. Nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote que olha para nós, sabe que nós não gostaríamos de ser do jeito que somos, porque a grande verdade, meu Deus, é que justos e pecadores, todos aqueles que aos nossos olhos são bons e maus, mas que buscam a Tua presença com um coração sincero, que lutam contra as suas maldades, às vezes maldades, meu Pai, que nem são frutos deles mesmos, mas uma criação mal sucedida, relacionamentos mal sucedidos, vidas mal sucedidas, traumas na infância, na adolescência,
dificuldades na criação que tornou para eles difícil vencerem algumas áreas da vida. Ficou difícil para eles enfrentarem pecados e desafios que estão grudados e lutando contra a vida deles. Mas eles querem acertar e estão lutando, se esforçando dia após dia para não ser como são. Ó Deus, faça-nos todos nós aqui entender essa noite que o Senhor nos olha com um olhar de misericórdia, que o Senhor Jesus olha para nós e tem compaixão de nós, que ainda estamos envolvidos nessa estrutura física, corporal, sujeita a erros, sujeita a pecados, sujeita a manchas. Quantos aqui essa noite, meu Deus, estão assistindo essa live lá em casa também, estão se sentindo manchados, separados da Tua presença, e de fato estão separados da Tua presença, de fato estão longe da Tua presença, mas eles querem se aproximar do Senhor. Faça a Tua igreja entender essa noite que o Senhor está esperando eles de braços abertos. Por isso, meu irmão que está aqui essa noite, se você quer voltar e correr para os braços do Senhor, corra hoje, porque esse é o tempo oportuno. Meu Deus, ajuda os meus irmãos a, independente das circunstâncias, não deixar a Tua presença. Ajuda também aqueles irmãos, Senhor, que erram e acham que está tudo bem, a entender que não está nada bem. Nós somos pecadores e precisamos da Tua misericórdia, do Teu perdão, Senhor. Mas nos ajuda a nenhum de nós se perder, em nome de Jesus. Nos ajuda a nenhum de nós se perder, mas que nós nos mantenhamos na Tua presença, em nome de Jesus. Fica na presença, fica na presença de Deus. Meus irmãos que estão aqui essa noite, eu queria que você agora, com os teus olhos fechados, por favor, todos com os olhos fechados. Não importa como você está aqui essa noite, não importa como você está. Se você ama o Senhor, mesmo aí com manchas no teu corpo, na tua mente, graves, aos teus olhos e aos olhos dos outros, eu queria que você cantasse esse refrão comigo, que fala que Deus é grande, porque grande és Tu. Você consegue cantar? Chegar diante do trono com ousadia, com coragem, mesmo estando manchado aí, e querendo vencer, e querendo que essa mancha suma da tua vida, querendo ter comunhão com Deus, e ficar pertinho dele de novo, e andar pertinho dele. Você consegue cantar? Então canta comigo. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Diz para ele, diz, independente, diz, seja corajoso, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti.
Diga mais uma vez, porque grande és tu. Que grande és tu, maravilhas fazes, Não há outro. Para onde iremos, Senhor? Não há outro. não há outro igual a ti. Porque grande és tu, Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Agora com toda a sua força, diz pra ele: maravilhas, fazes tu, não há outro igual a ti. Diz com toda a sua força, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes, não há outro igual a ti. Não há outro. Mais uma vez, só a igreja, porque grande és tu. Mais uma vez, igreja, cante com toda a sua força, com coragem, diga para ele que ele é grande, porque grande és tu. Não há outro igual a ti. Aplauda o nome de Jesus, igreja. Oh Deus, nós te adoramos, meu Pai. Oh, tem misericórdia da nossa vida, dos teus filhos. Oh, aleluia, diga glória a Deus. Diga aleluia, 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 aleluia. Diga aleluia com toda a sua força. Obrigado, meu Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, obrigado por essa palavra, meu Deus. A palavra de Deus é poderosa. Obrigado, meu Deus, pelo teu perdão. Obrigado pela obra salvadora de Jesus Cristo na cruz que se estende até hoje. Obrigado porque em ti nós encontramos perdão dos nossos pecados. Obrigado, meu Deus, que o mais sujo pecador encontra perdão no Senhor. Obrigado, meu Deus, porque nós encontramos em Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, que nos perdoa. Aleluia, aleluia. Aplauda o nome de Jesus, irmão, ele é digno. Aleluia, obrigado, meu Deus. Você que está na live, Deus abençoe. Tchau, tchau, até terça-feira estamos aqui de novo. Deus abençoe a sua vida.